Quando a vida aperta e as portas parecem fechadas, acredite, Deus já está preparando o caminho perfeito para você. Quando a vida parece imprevisível e o futuro parece incerto, é natural sentir-se sobrecarregado. A ansiedade pode surgir silenciosamente, sussurrando medos sobre o que está por vir. Mas quero lembrar você não está caminhando sozinho por este caminho. Deus vê cada curva na estrada, cada desvio, cada atraso. Ele vê o que nós não podemos. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê que Deus tem um plano perfeito para você. Inscreva-se e não perca o final surpreendente. O plano de Deus para a sua vida foi traçado muito antes de você dar seu primeiro suspiro. E não é algo que ele improvisou no último minuto. É intencional, perfeito e cheio de significado. O mesmo Deus que pintou o céu, que trouxe as estrelas à existência, que mantém a terra girando sem falhar, esse mesmo Deus está no controle de cada detalhe da sua vida. E é por isso que podemos confiar nele. Quando você se sentir preso, incerto ou como se tivesse sido deixado para trás, lembre-se disto. Sua visão é limitada, mas Deus vê o quadro completo. Onde vemos um beco sem saída, Ele vê um novo começo. Onde vemos uma tempestade, Ele vê o arco-íris que vem depois. Você pode se sentir perdido, mas nunca está perdido para Ele. Ele é o bom pastor e o conduzirá a águas tranquilas, se você permitir. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa de todas as respostas. Tudo o que você precisa é dar o próximo passo em fé. Fé. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Você percebeu isso? Ele endireitará seu caminho. Não é seu esforço, não é seu estresse, não são suas estratégias. Deus fará isso. Então, se o que está à frente parece nebuloso, não entre em pânico. Não tente forçar as coisas ou correr à frente. Fique quieto. Confie nele. Ele abrirá o caminho. E quando ele o fizer, você olhará para trás e verá as impressões digitais dele por toda a jornada. Uma das coisas mais difíceis de aceitar é que o tempo de Deus nem sempre coincide com o nosso. No mundo de hoje, estamos acostumados a resultados rápidos, respostas instantâneas, soluções imediatas. Mas Deus trabalha em uma linha do tempo eterna, não apressada. Seu tempo nunca é atrasado, nunca é adiantado, mas sempre perfeitamente certo. Curtiu a mensagem? Dê um like, comente fé e se inscreva para não perder a reviravolta no final do vídeo. Quando as coisas não se movem tão rápido quanto gostaríamos, é fácil sentir-se inquieto ou desanimado. Começamos a fazer perguntas. Por que isso ainda não aconteceu? Por que está demorando tanto? Será que Deus está ouvindo? Mas só porque você ainda não viu a resposta, não significa que Deus se esqueceu de você. Um atraso não é uma negação. Em Eclesiastes 3, versículo 11, está escrito: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Não no nosso tempo, mas no dele. Quando Deus segura algo, não é para nos punir, é para nos preparar. Às vezes, simplesmente não estamos prontos para a própria coisa pela qual oramos. Outras vezes, Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando situações, preparando corações e colocando as coisas em movimento de maneiras que nem percebemos. Pense na história de Lázaro, em João 11. Quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente, ele não correu para o lado dele. Ele esperou. Para aqueles ao redor, parecia que ele estava atrasado. Lázaro já havia morrido. Mas o que parecia um atraso era, na verdade, parte de um propósito maior. Jesus trouxe Lázaro de volta à vida
mostrando a glória de Deus de uma maneira que não teria sido possível se ele tivesse chegado antes. Em João 11, versículos 43 e 44, lemos: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. O tempo de Deus não apenas atendeu às expectativas, mas as superou. O mesmo se aplica a nós. Talvez não entendamos sempre o motivo da espera, mas podemos nos agarrar a esta verdade: o tempo de Deus é sempre para nosso bem e para sua glória. A espera nunca é desperdiçada. Quando colocada nas mãos de Deus, em temporadas de espera, nossa fé é refinada. Aprendemos a ficar quietos, crescemos em confiança. E quando o momento finalmente chega, quando a porta se abre, quando a tupo vem, entendemos por que a espera foi necessária. Portanto, não deixe o tic-tac do relógio abalar sua fé. Não deixe o passar do tempo, dias, meses, até anos, enfraquecer sua confiança nele. Ao invés disso, descanse na certeza de que seu tempo é impecável, seus caminhos são mais altos e ele não o decepcionará. O medo é uma das forças mais poderosas que pode nos parar em nossos caminhos. Ele sussurra mentiras em nossos pensamentos, pinta cenários de pior caso e nos faz acreditar que o desastre é inevitável. Mas Deus não nos chama para viver no medo. Preparado para se inspirar? Comente amém, inscreva-se no canal e fique até o fim para uma surpresa que vai tocar seu coração. Ele nos chama para caminhar em fé. A fé não é apenas um sentimento. É uma confiança firme naquele que mantém tudo unido. É uma escolha consciente de confiar nas promessas de Deus, mesmo quando o medo está gritando em nossos ouvidos. Você já notou quantas vezes a Bíblia diz, não temas? Mais de 365 vezes, uma para cada dia do ano. Isso não é coincidência. Deus sabe que o medo é uma batalha diária, mas Ele também sabe que a fé é a resposta. Fé e medo não podem ocupar o mesmo espaço. Quando enchemos nossos corações com fé, o medo não tem espaço para criar raízes. Lembre-se da história de Pedro em Mateus 14. Quando ele saiu do barco, sua fé era forte. Seus olhos estavam fixos em Jesus. E por um momento, ele fez o que parecia impossível. Ele andou sobre as águas. Mas, no instante em que olhou para o vento e as ondas ao invés do Salvador, o medo entrou e ele começou a afundar. Em Mateus 14, versículos 30 e 31, lemos: Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submerso, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O mesmo se aplica a nós. Quando nossa atenção se volta para os problemas, as incertezas e os infinitos "e se", o medo entra lentamente e nos puxa para baixo. Mas, quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, a fé nos eleva acima das ondas. Fé não significa que nunca sentiremos medo. Significa que o medo não toma as decisões. Fé é escolher acreditar que Deus é maior que nossa situação, maior que nossa incerteza e muito maior que as tempestades que enfrentamos. Em Isaías 41, versículo 10, Deus nos lembra: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa é a promessa dele para nós. Ele está perto e nos carregará. Não importa pelo que passemos. Quando escolhemos a fé ao invés do medo, não estamos apenas falando de confiança. Estamos vivendo isso. Estamos dando passos à frente com confiança, sabendo que Ele está no controle. O medo pode aparecer e bater a porta, mas a fé
é o que nos permite responder e dizer: não preciso me preocupar, porque meu Deus está aqui comigo. A fé nos mantém em movimento quando o medo diz: volte atrás. Portanto, qualquer que seja a tempestade pela qual você está passando hoje, não deixe o medo guiar seu caminho. Lembre-se disto: o medo vê o tamanho do problema, mas a fé vê o tamanho do nosso Deus. E nosso Deus é maior que qualquer coisa que enfrentaremos. Escolha a fé. Mantenha seu olhar fixo em Jesus. Acredite que Ele o carregará por isso. Quando a ansiedade começa a pesar em seu coração, a oração se torna sua tábua de salvação. A oração não é apenas uma rotina espiritual ou algo para riscar da lista. É uma conversa real e honesta com o Deus que criou você. É onde descarregamos nossos fardos e recebemos sua paz em troca. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, somos encorajados com estas palavras: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração tem o poder de não apenas mudar nossa situação, mas de transformar como a vemos. Às vezes, vamos a Deus pedindo que Ele conserte o que está ao nosso redor. Mas, frequentemente, a primeira coisa que Ele muda é o que está dentro de nós. Se esta mensagem falar com você, deixe um like, comente "Deus é fiel" e se inscreva. Tem algo especial esperando por você no final. A oração tira nosso foco do caos e o coloca de volta nas promessas dele. Ela nos lembra que não estamos caminhando pela vida sozinhos. Deus está bem ali conosco a cada passo do caminho. Pense nisso. Quando você entrega suas preocupações a Deus, você as está colocando nas mãos daquele que mantém o universo inteiro unido. Você está dizendo: Deus, eu não posso fazer isso sozinho, mas sei que tu podes. E nesse momento de rendição, a paz dele começa a se instalar em seu coração. Não é uma paz que vem da ausência de luta, é uma paz que vem da presença de Deus. Pense em Jesus. Antes de ir para a cruz, ele foi ao jardim do Getsêmani para orar. Naquele espaço silencioso e sagrado, ele derramou sua alma ao Pai, perguntando se havia outro caminho. Mas no final, ele se rendeu totalmente à vontade de Deus. Mesmo diante de uma dor avassaladora, Jesus encontrou paz e força por meio da oração. Se o Filho de Deus recorreu à oração em seu momento mais sombrio, quanto mais devemos nós? Há momentos em que não sabemos nem o que dizer. Nossos corações estão tão pesados que tudo o que conseguimos é silêncio ou lágrimas. E está tudo bem. Em Romanos 8, versículo 26, somos lembrados: também o Espírito, da mesma forma, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus não está pedindo palavras sofisticadas. Ele está pedindo sinceridade. Ele não busca orações polidas. Ele busca corações sinceros. Então, da próxima vez que a preocupação tentar se apoderar, não deixe que ela crie raízes. Volte-se para Deus em oração. Fale com Ele sobre seus medos, suas dúvidas, sua dor. Seja honesto com Ele. E enquanto você derrama seu coração, acredite que Ele está ouvindo. Acredite que Ele já está trabalhando nos bastidores, mesmo que você ainda não possa ver. E deixe que sua paz envolva seu coração e mente, enquanto você espera que Ele abra um caminho. A oração muda tudo, porque a oração nos conecta com aquele que tem o poder de mudar qualquer coisa. E não se esqueça da palavra de Deus, um dos maiores dons que Ele nos deu. Não é apenas uma coleção de histórias antigas ou conselhos. É viva. É a voz de Deus nos guiando pela vida. Em Salmo 119,
versículo 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando tudo à frente parece escuro ou incerto, a palavra dele ilumina o caminho adiante. A Bíblia não é apenas para informar, é para transformar. Cada vez que você abre suas páginas, está sentado com Deus. Sua verdade, sua sabedoria e suas promessas estão lá, prontas para guiá-lo. Quando o medo obscurece seus pensamentos ou a preocupação toma conta, a palavra de Deus corta o ruído e o traz de volta à verdade. Ela nos lembra que nunca estamos sozinhos, que Ele está no controle e que seus planos para nós são bons. Mesmo quando não vemos o quadro completo, antes de tudo, mostre sua fé. Comente dê um like e inscreva-se. Não saia até o final. Tem uma bênção te esperando. Pense em como a palavra dele falou às pessoas ao longo da história. Quando Josué estava prestes a liderar o povo de Deus para a terra prometida, Deus lhe disse para meditar nas Escrituras dia e noite, e isso lhe daria coragem e sucesso. Em Josué 1, versículo 8, lemos: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando Davi enfrentou inimigos esmagadores, ele se apoiou na palavra de Deus para encontrar conforto, dizendo: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23, versículo 1. E até Jesus, quando foi tentado no deserto, recorreu às Escrituras para se manter firme contra o inimigo. O mesmo poder que fortaleceu Josué, Davi e até Jesus está disponível para nós agora. A palavra de Deus ainda tem o poder de quebrar cadeias, renovar nosso pensamento e restaurar a esperança. Mas aqui está a chave. Não pode ser algo que olhamos apenas de vez em quando. Precisa se tornar parte do ritmo de nossas vidas diárias. Assim como uma lâmpada ilumina a escuridão um passo de cada vez, a palavra de Deus nos dá a direção de que precisamos. Não de uma só vez, mas momento a momento. Ela pode não mostrar todo o caminho, mas dá luz suficiente para o próximo passo fiel hoje. Se você está se sentindo inseguro ou perdido, abra a Bíblia. Se está em uma encruzilhada e não sabe para onde ir, deixe a palavra de Deus falar ao seu coração. A orientação que você busca pode não vir em uma voz alta ou um sinal dramático, mas virá gentil e claramente por meio das Escrituras. Talvez seja um versículo que traz conforto, uma história que constrói sua coragem, ou uma promessa que traz paz à sua alma. Então, não deixe sua Bíblia juntar poeira. Mergulhe nela. Destaque os versículos que tocam seu espírito. Segure firme nas promessas que lembram do amor imutável e da fidelidade de Deus. Quando o caminho à sua frente parecer incerto, agarre-se à palavra dele. Deixe-a ancorá-lo, guiá-lo e iluminar o caminho que ele já traçou para você. A palavra dele é sempre confiável, sempre verdadeira e sempre exatamente o que seu coração precisa. Deixar ir e permitir que Deus assuma a liderança é uma das coisas mais desafiadoras, porém libertadoras, que podemos fazer. Como pessoas, gostamos de manter o controle. Fazemos nossos planos, estabelecemos nossos objetivos e fazemos tudo o que podemos para manter as coisas no caminho. O que fazemos quando a vida não sai conforme o planejado? Quando as coisas desmoronam e nenhum esforço pode consertá-las? É quando somos lembrados de uma verdade poderosa. Não estamos no comando, mas Deus está. Render-se a Ele não significa desistir, significa confiar. É reconhecer que sua perspectiva é mais alta que a nossa e sua sabedoria excede em muito a nossa. Em Isaías 55, versículos 8 e 9, lemos: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Render-se não significa que paramos de nos importar ou de trabalhar. Significa que paramos de carregar tudo sozinhos. É abrir espaço para Deus entrar e liderar o caminho à frente. Imagine uma criança aprendendo a andar de bicicleta. No início, ela está determinada a fazer sozinha, segurando o guidão com toda a força, mas, sem equilíbrio, ela balança e eventualmente cai. Então, um pai amoroso entra segurando gentilmente o assento. A criança pode ainda tentar guiar, mas é a mão firme do pai que a mantém erguida e em movimento. É exatamente assim com Deus. Quando insistimos em fazer tudo sozinhos, lutamos. Mas quando afrouxamos nosso aperto e permitimos que Ele lidere, Ele nos estabiliza e direciona nosso caminho. Em Provérbios 16, versículo 9, está escrito: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso nos lembra que é bom sonhar e fazer planos, mas no final, precisamos entregá-los àquele que vê o quadro completo. Deus sabe o que está à frente, até as coisas que não podemos prever. Às vezes, seguramos firmemente coisas que não são saudáveis para nós, e Deus gentilmente nos pede para soltá-las, não para tirar algo, mas para nos proteger e abrir espaço para algo melhor. Quando soltamos nosso aperto, criamos espaço para o poder dele trabalhar em nossas vidas. Jesus ofereceu esta promessa em Mateus 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite poderoso! Quando deixamos nossos fardos, Ele os substitui por descanso. Quando soltamos o controle, Ele nos dá paz. Então, qualquer que seja a coisa que você está segurando firmemente hoje, seja um desafio que você não pode consertar, um sonho que parece fora de alcance ou um medo que não deixa você dormir, solte-o. Entregue-o a Deus. Confie que Ele está trabalhando, mesmo quando você não pode ver o que Ele está fazendo. Deixar ir não é fraqueza. É fé em ação. É dizer: Deus, eu confio em Ti mais do que confio em mim mesmo. Solte e deixe Deus agir. E quando você o fizer, começará a experimentar uma liberdade e uma paz que só vem de saber que Ele está no controle. Com o tempo, você verá, em seu tempo perfeito, como Ele entrelaça tudo para seu bem e sua glória. Obstáculos fazem parte da vida. Eles são inevitáveis, mas não são o capítulo final. Quando a dificuldade aparece, podemos presumir que algo deu errado, que cometemos um erro ou que Deus se afastou. Mas a verdade é que os obstáculos não significam que Deus o abandonou. Na maioria das vezes, são evidências de que Ele está fazendo algo mais profundo, moldando você, fortalecendo-o e preparando-o para algo maior. O que parece um bloqueio hoje pode, na verdade, ser o alicerce da tupô que Deus planejou para amanhã. Veja a vida de José na Bíblia. Quando jovem, José recebeu sonhos poderosos, visões de destino dadas por Deus. Mas ele não entrou diretamente nesse chamado. Em vez disso, sua jornada o levou por uma série de reveses dolorosos e inesperados. Ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e jogado na prisão. Do lado de fora, a vida de José provavelmente parecia uma dificuldade após outra. Mas o que outros viam como fracasso, Deus estava usando como preparação. Cada provação o moldou para o momento em que ele se tornaria o segundo em comando de todo o Egito e, finalmente,
salvaria inúmeras vidas durante uma severa fome. O que as pessoas planejaram para prejudicá-lo, Deus transformou em bem. Em Gênesis 50, versículo 20, José diz: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O mesmo é verdade para nós. Desafios e atrasos não significam que acabou. Eles são, muitas vezes, passos essenciais no processo maior de Deus. Eles nos ensinam a ser pacientes, desenvolvem perseverança, nos empurram a confiar em Deus mais profundamente do que nunca. Em Tiago 1, versículos 2 a 4, somos encorajados assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você percebeu isso? Suas provações não são aleatórias. Suas lutas não são sem sentido. Elas fazem parte do processo de refinamento de Deus para torná-lo mais forte, mais maduro e mais semelhante a Cristo. Obstáculos também criam espaço para o poder de Deus se manifestar de maneiras que não poderíamos imaginar. Pense nos israelitas à beira do Mar Vermelho, encurralados entre a água e o exército de Faraó que se aproximava. Da perspectiva deles, não havia escapatória, mas Deus abriu um caminho onde não havia nenhum. Ele separou as águas, conduziu seu povo e trouxe vitória do outro lado. Isso é o que Deus faz. Ele é especialista no impossível. Ele transforma situações sem esperança em testemunhos poderosos de sua força e fidelidade. Às vezes, os bloqueios que enfrentamos são a maneira de Deus nos redirecionar. Talvez estejamos indo por um caminho que não faz parte do melhor dele para nós. E o obstáculo é ele nos guiando de volta para algo maior. Outras vezes, ele permite desafios para aumentar nossa fé, ensinando-nos a andar pela fé, não pela visão, mesmo quando não entendemos completamente o caminho à frente. De qualquer forma, uma coisa é certa: nada é desperdiçado quando colocado nas mãos de Deus. Então, se você está no meio de um obstáculo agora, não perca o ânimo. Não deixe que isso abale sua confiança na presença ou nas promessas de Deus. Em vez disso, veja isso como uma preparação para o crescimento, um momento para a fé se erguer e uma oportunidade para Deus revelar seu poder em sua vida. Agarre-se a Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obstáculos podem atrasá-lo, mas não podem destruir o destino que Deus tem para você. Quando você coloca sua confiança nele, ele tomará cada dificuldade, cada atraso e cada revés e os usará para prepará-lo para algo muito maior do que você poderia ter imaginado. Então continue avançando, segure firme na sua fé. A própria coisa que parece uma barreira, hoje pode, na verdade, ser o alicerce que Deus está usando para a tupo que Ele está preparando em sua vida. Obstáculos fazem parte da nossa jornada. Eles são inevitáveis, mas não são o capítulo final. Quando a dificuldade chega, muitas vezes, nos perguntamos se erramos algo ou se Deus se afastou. Questionamos se tomamos um caminho errado. Mas aqui está a verdade: os obstáculos não significam que Deus o abandonou. Mais frequentemente, são evidências de que Ele está trabalhando, moldando você, fortalecendo-o e usando-o para um propósito maior. O que parece uma porta fechada para nós é muitas vezes um degrau no plano maior de Deus. Dê outra olhada na história de José. Como jovem, José teve sonhos ousados, visões de Deus
que falavam de liderança e propósito. Mas em vez de caminhar diretamente para esse destino, ele enfrentou reviravoltas dolorosas e inesperadas. Foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e preso. Para o mundo exterior, parecia que a vida de José estava desmoronando. Mas, na realidade, cada revés o estava preparando para o papel incrível que ele um dia assumiria, segundo em comando de todo o Egito, salvando nações de uma fome devastadora. O que outros intentaram para o mal, Deus usou para algo bom. Em Gênesis 50, versículo 20, José diz: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O mesmo princípio se aplica a nós. Os desafios que enfrentamos não são o fim. Eles são, muitas vezes, parte do caminho que nos prepara. Constroem caráter, nos ensinam a ser pacientes, treinam nossos corações para confiar plenamente em Deus. Em Tiago 1, versículos 2 a 4, lemos: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você percebeu isso? As lutas que você enfrenta não são sem propósito. Elas fazem parte do processo de Deus para refiná-lo, ajudá-lo a crescer mais forte, ganhar sabedoria e refletir mais do caráter dele. Obstáculos também criam espaço para Deus mostrar seu poder. Pense nos israelitas diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó avançando atrás deles. Parecia uma situação sem esperança. Mas Deus abriu um caminho, separando as águas, libertando seu povo e derrotando seus inimigos. Isso é quem Deus é. Ele transforma situações impossíveis em prova viva de sua fidelidade e poder. Às vezes, as barreiras que encontramos são a maneira de Deus nos redirecionar. Talvez a direção que estávamos seguindo não fosse a melhor, e o obstáculo é como ele nos guia de volta para algo melhor. Outras vezes, o desafio é permitido para esticar nossa fé, para nos ensinar a confiar, mesmo quando o caminho não faz sentido. De qualquer forma, aqui está o que você pode ter certeza: nada é desperdiçado quando colocado nas mãos de Deus. Se você está enfrentando uma temporada difícil agora, não perca o ânimo. Não deixe sua luta atual fazer você questionar a proximidade de Deus ou seu plano para a sua vida. Em vez disso, escolha vê-la como uma preparação, um momento para o crescimento, uma chance de aprofundar sua fé e um espaço para Deus demonstrar seu poder por meio de suas circunstâncias. Agarre-se a Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obstáculos podem atrasar seu progresso, mas nunca podem descarrilar o plano de Deus para você. Quando você coloca sua confiança nele, ele tomará cada provação, cada decepção e cada dificuldade e os usará para moldá-lo para algo muito maior do que você imagina. Então não desista. Continue avançando. Permaneça firme na fé. O que parece um revés hoje pode, na verdade, ser o próprio alicerce para a tupu que Deus está construindo em sua vida. Quando reflito sobre a mensagem "Não entre em pânico, Deus já tem a porta certa, pronta para você", sinto uma onda de esperança e confiança renovadas. No Brasil, onde a fé é um pilar tão forte em nossas vidas, essa mensagem ressoa profundamente. Vivemos em um país vibrante, cheio de calor humano, mas também enfrentamos desafios diários, sejam financeiros, familiares ou emocionais, que muitas vezes nos fazem duvidar do futuro. A mensagem de Billy Graham me lembra que mesmo quando o caminho parece incerto,
Deus está no controle. Ele não apenas vê o que está à nossa frente, mas já preparou cada passo com um propósito maior. Essa certeza é como um abraço quente em um dia frio. Algo que nós, brasileiros, valorizamos tanto quanto o café da manhã em família ou o samba que anima nossas festas. A primeira lição que tiro é sobre confiar no tempo de Deus. No Brasil, somos conhecidos pela nossa pressa em resolver tudo rápido, como se a vida fosse uma corrida de São Silvestre. Mas a Bíblia, em Eclesiastes 3:11, nos ensina que Deus faz tudo formoso no seu tempo. Quando sinto ansiedade por respostas que não chegam, um emprego que não vem, uma cura que parece distante ou um sonho que não se realiza, aprendo a respirar fundo e entregar a Deus. Na prática, isso significa orar mais, esperar com paciência e lembrar que um atraso não é uma negação. Por exemplo, quando enfrentei meses desempregado, minha fé me ajudou a continuar buscando oportunidades sem desespero, confiando que Deus estava alinhando algo melhor. E Ele fez. Hoje, aplico isso ao evitar o pânico em situações incertas, como uma conta que aperta ou uma decisão importante. Em vez de me desesperar, oro, confio e sigo em frente, sabendo que Deus está trabalhando nos bastidores. Outra lição poderosa é escolher a fé em vez do medo. No Brasil, onde a violência urbana ou as incertezas econômicas podem nos assombrar, o medo é um inimigo constante. Mas Isaías 41:10 me lembra: não temas, porque eu sou contigo. Isso me ensinou a mudar meu foco. Em vez de me preocupar com o que pode dar errado, escolho fixar meus olhos em Deus, como Pedro fez ao tentar andar sobre as águas. Recentemente, quando enfrentei uma situação de saúde na família, o medo quis tomar conta, mas, inspirado por essa mensagem, decidi orar e meditar nas promessas de Deus, como as de Salmos 23:4, que dizem que mesmo no vale da sombra da morte, não temerei, pois Deus está comigo. Na prática, isso se traduz em pequenas ações diárias. Quando sinto medo, respiro, leio um versículo e converso com Deus. Isso me dá força para enfrentar o dia com coragem, seja lidando com o trânsito caótico de São Paulo ou com uma preocupação que insiste em voltar. A oração também se tornou uma ferramenta essencial na minha vida. Filipenses 4:6-7 nos incentiva a não andar ansiosos, mas a apresentar tudo a Deus em oração. No Brasil, onde a espiritualidade é tão presente, orar é como conversar com um amigo próximo. Quando sinto o peso do dia, sento-me em um canto tranquilo, como faria em uma roda de conversa com amigos, e falo com Deus. Isso mudou minha perspectiva. Por exemplo, quando enfrento conflitos no trabalho, oro antes de reagir, pedindo sabedoria. Isso me ajuda a responder com calma, em vez de explodir, algo que reflete nosso jeito brasileiro de buscar harmonia. A oração não muda apenas as circunstâncias, mas me transforma, trazendo paz, mesmo quando tudo ao redor parece um carnaval fora de hora. Por fim, aprendi a importância de me ancorar na palavra de Deus. Salmos 119:105 diz que a palavra é uma lâmpada para os meus pés. No Brasil, onde amamos histórias e valorizamos a sabedoria dos mais velhos, a Bíblia é como um avô sábio, que sempre tem o conselho certo. Quando me sinto perdido, abro as Escrituras, seja no ônibus lotado ou no silêncio da noite. Um versículo que marcou foi Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso me dá perspectiva para enxergar desafios, como uma demissão ou uma briga familiar, como parte de um plano maior. Na prática, faço questão de ler a Bíblia diariamente, mesmo que por 5 minutos, e anoto versículos que me tocam. Isso me mantém firme, como uma árvore plantada à beira de um rio, mesmo em tempos de seca.
Essas lições, confiar no tempo de Deus, escolher a fé, orar e me guiar pela palavra, são práticas que qualquer brasileiro pode adotar. Em um país onde a fé nos une, desde as missas lotadas até os cultos animados, essas verdades nos lembram que Deus nunca nos abandona. Seja no calor do Rio, na correria de São Paulo ou na tranquilidade do interior, podemos viver com esperança, sabendo que Deus já preparou a porta certa. Então hoje, comprometo-me a aplicar essas lições. Orar antes de decidir, confiar mesmo, sem ver o caminho, e ler a Bíblia para encontrar direção. Isso não elimina os problemas, mas me dá força para enfrentá-los com a alegria e a garra que só um brasileiro sabe ter. Gostou dessa mensagem que aquece o coração? Então deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Nos comentários, escreva fé ou compartilhe como Deus tem aberto portas na sua vida. Vamos construir juntos uma corrente de esperança e confiança em Deus. Fique até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por você.